No princípio, Deus falava com os nossos pais de muitas maneiras, através dos profetas. Mas nos últimos dias tem nos falado pelo seu amado Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Por Jesus, o qual é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do Pai. Por ele temos a purificação dos nossos pecados. Esse Jesus é superior aos anjos, ao qual a seu respeito está escrito: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Mas aos anjos, está escrito, são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, irmãos, devemos nos atentar com diligência para não nos desviarmos do que temos ouvido. Se a mensagem falada pelos anjos, e aqui faz referência ao antigo pacto, permaneceu firme e toda a desobediência teve justa punição, como nós escaparemos se não atentarmos para esta grande salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo? A mensagem começou a ser anunciada pelo nosso Senhor. Depois foi confirmada por todos os que a ouviram, testificando também Deus com eles, por meio de sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito. Porque não foi aos anjos que o Senhor sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar diz: quem é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Esse Jesus foi feito um pouco menor que os anjos por causa da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, para ser consagrado pelas aflições, príncipe da nossa salvação. Visto que somos de carne e sangue, ele também participou desta mesma situação, para que pela morte nosso Senhor Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por essa razão, era necessário que ele fosse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os nossos pecados. Irmãos, vamos manter fixos nossos pensamentos em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não endureçamos nossos corações como os nossos pais, que tentaram ao Senhor Deus no deserto, mesmo vendo as obras do Senhor por 40 anos. Por isso o Senhor disse: estes sempre erram em seus corações e não conhecem os meus caminhos, por isso não entrarão no meu repouso. Que em nós, irmãos, nunca haja um coração infiel e mau para se apartar do Senhor Deus. Antes, devemos exortar-nos uns aos outros durante todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Cheguemos com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Consideremo-nos uns aos outros para estimularmos as boas obras e a caridade, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes,
Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o dia. Porque se pecarmos, irmãos, voluntariamente, depois de termos então recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Não rejeitemos a nossa confiança, que tem grande galardão, porque ainda um pouquinho e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Que ninguém seja fornicário ou profano. Permaneça a caridade fraternal. E não vos esqueça da hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram a anjos. Seja honrado entre vós o matrimônio e o leito conjugal puro. Porém, irmãos, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque o Senhor Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, irmãos, com confiança, possamos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nosso eterno Deus nos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazermos a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém.